A maioria dos titulares de crédito com 65 anos vai continuar a pagar prestações ao banco até terem 74 anos. Hoje, as famílias, de uma forma geral, e os jovens em particular, encaram sérias dificuldades no acesso à habitação própria em Portugal e encontram-se sufocados por um contexto económico e financeiro que os impede de poupar. O arrendamento das casas e o custo de vida estão cada vez mais caros e, por outro lado, os preços das casas para comprar continuam a subir, bem como as taxas de juro e agravando as condições de crédito de habitação. Por todos estes motivos, muitos portugueses vão adiando esta decisão de comprar casa e como se trata de um compromisso de longo prazo, são muitas as famílias que chegam mesmo a pagar créditos depois da idade da reforma, ainda com uma prestação de casa a pagar ao banco. Isto no momento de habitual perda de rendimentos, porque as pensões tendem a ser menores, naturalmente, do que os salários que têm agora, e o aumento do custo com a saúde e este tipo de problemas, isto é uma realidade bem visível. Em Portugal, 85% dos mutuários que contrataram um empréstimo de habitação vão chegar aos 65 anos a pagar a prestação da casa. Imaginem, existe um estudo que contabilizou uma amostra de cerca de 650 contratos assinados desde 2021 e estes dados mostram claramente o grande esforço que muitas famílias fazem para ter acesso à casa própria. Isto significa que as famílias devem planear bem a sua gestão financeira antes de chegar aos 66 anos, mais ou menos, e 4 meses, que é a idade legal para a reforma, até porque a partir desse momento o poder de compra das famílias cai e ainda assim continuam com um encargo muito alto no empréstimo de uma habitação. Mesmo com necessidades de consumo diferentes, de acordo com os dados do Instituto da Segurança Social, que foram publicados pelo INE, a pensão de velhice média em Portugal foi de cerca de 515 euros, em 2022, ano em que a média da reforma dos novos pensionistas por velhice foi de cerca de 65 anos. Os dados também mostram que quase todos os mutuários que vão chegar aos 65 anos vão estar a pagar o crédito de habitação ainda por mais 9 anos, ou seja, ainda têm 9 anos de pagamento pela frente, o que significa que podem ultrapassar os 70 anos com a dívida da casa por pagar. E esta realidade traz riscos financeiros, tanto para a banca como para as famílias, tendo em conta que os rendimentos disponíveis diminuem na reforma e todos nós sabemos. Motivo pelo qual é fundamental sensibilizar os consumidores para a responsabilidade e o risco de adquirirem um contrato de crédito de habitação, de forma a que façam uma gestão financeira e de forma adequada. Por outro lado, também é verdade que muitas vezes o prazo definido inicialmente não chega a ser atingido, quer pela venda do imóvel, quer por amortizações. Portanto, uma família pode optar por contratar um crédito de habitação com um prazo máximo de pagamento de 35 anos, mas depois, caso tenha oportunidade, pode decidir amortizar parte ou a totalidade da dívida ao banco. Isto é, se tiver rendimentos para sobreviver e ainda guardar esse dinheiro para depois fazer esse pagamento. A isenção de comissão de amortização prolongada até 2024 pode ser um incentivo a que as famílias com poupanças procurem reduzir o seu encargo mensal com o empréstimo. Além disso, atendendo à valorização do imobiliário, os clientes também têm sempre a possibilidade de adequar a sua habitação às suas necessidades. Ou seja, se for mesmo necessário, até trocar de imóvel. Importa saber, de resto, as razões que estão por trás do facto da maioria das famílias que contrataram crédito de habitação nos últimos 3 anos chegarem à reforma a pagar a dívida ao banco. Desde logo, verifica-se que a grande fatia dos mutuários só decide avançar com a compra de casa depois dos 30 anos de idade, uma vez que até lá torna-se praticamente impossível adquirir um imóvel, todos nós sabemos. E também salta à vista que a maioria dos empréstimos são contratados com prazos iguais ou superiores a 30 anos. Através de alguma pesquisa que fui fazendo, consigo revelar alguns dados interessantes. Por exemplo, 45,6% dos contratos em análise foram celebrados por mutuários com idades entre os 31 e os 40 anos. O facto de ser nesta faixa etária onde se começa a ter maior estabilidade profissional pode explicar esta tendência, uma vez que é preciso dar um valor alto de entrada no empréstimo e apenas 16,8% das famílias que contratam crédito de habitação tinham 30 anos ou menos. Estes dados também estão em linha com a recente conclusão do Banco de Portugal. Nas gerações mais recentes, a percentagem de proprietários jovens reduziu-se bastante e se no início dos anos 2000 70% dos jovens
eram proprietários de habitação própria. Em 2021 essa percentagem foi de apenas 40%. Em Portugal, e segundo um estudo da Pordata, 95% dos jovens entre os 15 e os 24 anos ainda viviam com os pais, e quando comparado com a realidade no país há 2 décadas atrás, em 2004, eram apenas 86%. Também se verifica que quase metade destes contratos de empréstimo de habitação, assinados desde 2021, possuem prazos iguais ou superiores a 30 anos. E porquê? Os clientes procuram reduzir ao máximo aquele encargo mensal com a prestação da casa e daí procurarem alargar os empréstimos ao prazo máximo que podem, ainda que no final paguem muito mais juros, como nós sabemos. Também importa não esquecer que desde dia 1 de abril de 2022 passou a haver novos prazos máximos nos créditos de habitação, consoante as idades dos mutuários, obviamente. Esta medida no Banco de Portugal veio afetar, sobretudo, a maturidade máxima dos créditos de habitação para quem tem mais de 30 anos e, no fundo, reduzindo-a para 37 anos no caso da idade do mutuário ser superior a 30 anos ou igual, inferior a 35 anos. E para 35 anos, para quem tiver uma idade superior a 35 anos. Portanto, o prazo máximo de pagamento do crédito de habitação, que são os 40 anos, só pode ser atribuído a quem tiver 30 anos de idade ou menos, isto desde abril de 2022. Neste contexto, em que a subida das taxas de juro nos empréstimos da casa não dá tréguas a ninguém, é fundamental analisar e comparar todas as opções antes de decidir contratar um crédito de habitação. Uma vez que é um grande compromisso e é um compromisso a longo prazo que pode pesar muito no orçamento familiar e durante a reforma, que é este o problema que eu vejo neste momento. Bem, chegamos ao fim do vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Até à próxima. Obrigado.